Então, Luiz Felipe, só para a gente entender aqui, eu estou aqui com a simulação. Você está falando que esse segundo aqui, né, o segundo número aqui, que está 260, quando a gente mexe aqui o potenciômetro, ele tem que variar. Repara que esse segundo número aqui, ele é o quê? Ele é o A0, que está medindo a voltagem no potenciômetro. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, deixa eu tirar aqui o LDR e vou botar aqui, quando eu faço isso aqui, ó, aqui está 0 volts, aqui está 5 volts, e nesse pino do meio aqui, o A0 vai medir um valor entre 0 e 5 volts, tá? Só isso. Então, sempre eu vou poder botar o meu potenciômetro, se eu botar de um lado, aqui, por exemplo, se eu botar desse lado aqui, eu estou dando um curto entre os 5 e esse ponto aqui, e eu estou medindo 5 volts, que é exatamente o que a gente mede lá, 1023. Se eu botar todo por outro lado, eu estou dando um curto entre o terra e esse ponto aqui, ou seja, essa resistência do 5 para cá é muito alta, e aí a gente está medindo basicamente 0 volts, tá? Quando você fala que você não consegue medir nada abaixo de um determinado valor, tem alguma coisa que está errada na sua montagem, tá? Porque, veja bem o que eu quero dizer. Esse ponto aqui do meio do potenciômetro, ele está sempre entre 0 e 5. O A0, que é o que você está medindo, que é esse segundo número aqui, ele está medindo justamente o pino do meio. O pino do meio tem que poder variar entre 0 e 5 volts. É o potenciômetro. Além de você ter alguma coisa errada no potenciômetro, errada na sua montagem, outra opção seria o potenciômetro está ruim e não está conseguindo chegar até abaixo de uma determinada resistência, né? Mas eu sugiro que você faça o seguinte: tira tudo da sua placa, né? Deixa só essa montagem aqui que eu estou mostrando para você, o potenciômetro 0 e 5 volts, mede no A0 e eu acho que você vai ver que você vai conseguir medir esse valor aqui entre 0 e 5 volts, tá? Aí depois que você fizer isso, você pode botar o seu LDR de volta, como ele está aqui, ó, ele vai entrar justamente aqui, né? Só para ficar claro onde esse cara está aqui. E aí você tem agora o seu LDR em série com o potenciômetro. E aí, nesse caso, ele ainda chega a 0 porque você está botando uma resistência muito alta aqui, né? E aí ele está 0 aqui nesse caso, né? Mas quando você põe em algum lugar aqui para baixo, você aumenta a resistência, ele vai ter um valor entre 0 e 5 volts, como está aqui, né? Então, basicamente, o que eu sugiro que você faça esse teste aí para ver se funciona, né? Então, você tem que poder botar aqui, independente do LDR, independente do op-amp, independente de tudo, né? O que você está fazendo, quando você mede o A0, você só mede a voltagem do pino do meio, só isso que você está fazendo. Então, você tem que conseguir, se o potenciômetro não estiver quebrado, obviamente, você tem que conseguir medir uma voltagem entre 0 e 5 volts à medida que você mexe no seu potenciômetro, tá? Qualquer coisa, você continua falando comigo aqui. Valeu.